Olá pessoal, tudo bem? Edivan Dantas, mais uma vez aqui no nosso canal Navide. E hoje eu trago para vocês nessa videoaula distância entre dois pontos no plano cartesiano, dando continuidade ao estudo do plano cartesiano. Então, temos aqui um exemplo, com esses pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Marcando esses pontos no plano cartesiano, temos o ponto A, temos aqui 4 e 5, 4 e 5, ponto A é aqui. Ponto B, 3 negativo e 4. 3 negativo e 4. E o ponto C, 2 e 3 negativo. Então temos 2 e 3 negativo. A distância entre dois pontos é exatamente a distância entre o ponto A e B, B e C, ou então A e C. Então essas são as distâncias. Então a gente vai calcular a distância entre esses pontos aqui. Então a distância entre o ponto A e B, certo? A distância entre o ponto A e C e também a distância entre os pontos A e C. Então, do ponto A ao ponto B, temos aqui a distância de AB, certo? Do A ao C, temos distância de A até C. E do B até o C, temos distância de B até o C. Então, essas são as distâncias desses pontos aqui, certo? Então, vamos calcular exatamente essas distâncias desses pontos aí. Então, agora vamos calcular a distância entre os pontos A e B. Então, veja só. Existe essa fórmula aqui para se calcular a distância entre pontos. Distância do ponto AB é igual a raiz quadrada, Aí, veja só. Aqui é um produto notável. X de B menos X de A, mais o Y de B menos Y de A, sabendo que X é a abscissa e os Y são as ordenadas. Então, é só substituir aqui nos pontos. Então, aqui é X e esse aqui é Y, não é isso? Então, distância de AB é igual a raiz quadrada de... Veja só, quem é X de B? O B é esse, Então, o X, esse aqui é X e esse aqui é Y. Então, o x é menos 3, então ficaria menos 3, menos... Quem é x de A? X de A, o ponto A é esse aqui. Então, é 4. Então, 4 e eleva ao quadrado. Mais, vamos agora para as ordenadas. Y de B. Quem é B? O ponto aqui, o Y é o 4. Então, ficaria 4 menos o Y de A, que seria o 5. Também elevado ao quadrado. Fechamos aqui as raízes, Então, continuando. Distância de AB é igual... Veja só, é só resolver o ter dito parênteses. Então, veja só. Menos 3 menos 4 vai dar menos 7 ao quadrado. Mais 4 menos 5, o sinal é diferente, diminui e conserva o sinal do maior valor absoluto. Quem tem maior valor absoluto é o 5, o sinal dele é negativo. Então, ficaria menos. 4 menos 5 dá 1 elevado ao quadrado. Fechando a raiz, Então, temos distância de AB, que é igual a raiz quadrada. Todo número elevado ao quadrado, se ele estiver dentro de um parênteses, ele será positivo. Então, 7 ao quadrado vai dar 49. Mais, o mesmo caso aqui, 1 ao quadrado é 1. Então, temos distância de AB é igual a raiz de 50. Então, temos aqui a raiz de 50. Podemos ainda enxutar mais essa resposta, Podemos decompor aqui o 50. Por 2 vai dar 25. 25 é dividido por 5, vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Então, temos aqui 2 vezes 5 ao quadrado. Então, eu posso dizer que a distância de AB é igual a raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado. Então, temos distância de AB, posso extrair aqui esse 5, Então, vai ficar 5 raiz de 2. Então, esse seria o resultado da distância do ponto A até o ponto B. Vamos agora determinar a distância do ponto A até o ponto C. O ponto A é abscissa 4 e ordenada 5, e o ponto C, abscissa 2 e ordenadas 3. Ou seja,
Aqui é o x, aqui é o valor de x, aqui é o valor de y. Aqui é o valor de x, aqui é o valor de y. Então, temos distância de AC é igual, abre o radical, temos, quem é x de C, né? Olha, o C está aqui, o ponto C. Então, x é o 2. Então, 2 menos x do A, que é 4, elevado ao quadrado. Mais y de C é menos 3, menos o y do A é 5, e eleva ao quadrado. Então, temos a distância do ponto A até o ponto C é igual, abre o radical, a raiz, 2 menos 4 vai dar 2 negativo, não é isso? Porque sinal é diferente, diminui e conserva o sinal do maior valor absoluto. Elevado a 2. Mais menos 3 menos 5, sinais iguais soma, vai dar menos 8 ao quadrado. Então, fechamos aqui a raiz. Então, distância de A a C é igual, 2 ao quadrado é 4, né? Não importa se o que está dentro do parênteses é negativo ou positivo, sempre vai dar um resultado positivo. Mais o mesmo caso aqui, 8 ao quadrado, 64. Então, temos distância de A até C, que é igual a 68. Podemos ainda enxutar mais essa resposta. Eu vou decompor aqui o 68, não é isso? Por 2 vai dar 34. Por 2 vai dar 17. 17 é número primo, dividido por 17 mesmo vai dar 1. Então, vai ficar 2 na segunda vezes 17. Colocando dentro da raiz, distância de A a C, que é igual a raiz de 2 na segunda vezes 17. Então, extrai esse 2, não é? Então, vai ficar a distância de A a C, que é igual a 2 vezes a raiz de 17. Então, essa é a distância do ponto A até o ponto C. Então, a distância de A a C é igual a 2 raiz de 17. Não é raiz de 15, é raiz de 17. Então, a distância de A a C é 2 raiz de 17. Bom, agora vamos determinar a distância entre os pontos B e C, né? Que o ponto B tem 3 negativo como x e 4 como y. E o ponto C, o x é 2 e o y é 3 negativo. Então, substituindo aqui na fórmula, né, para se resolver a distância, podemos dizer que a distância do ponto B até o C é igual, abre-se a raiz, x de C, quem é x de C, né? Olha, o x de C é o 2, menos x de B é menos 3, então vou abrir outro parênteses aqui, menos 3, eleva ao quadrado, mais o y de C é menos 3, ou seja, 3 negativo, menos y de B é 4, elevamos ao quadrado. E aqui vamos fechar a raiz. Então, temos distância de B até C é igual, abre-se a raiz, né? Vamos eliminar esse parênteses, então podemos dizer que 2 menos por menos dá mais 3, fecha parênteses elevado a 2. Mas, posso resolver aqui essa soma de sinais iguais, menos 3 menos 4 vai dar menos 7 elevado ao quadrado. Fecha a raiz. Distância do ponto B até o C é igual, agora é só resolver o que tem dentro do parênteses. 2 mais 3 é 5 ao quadrado, mais 7 negativo elevado a 2, como está dentro do parênteses. Então, 7 elevado a 2 dá 49. Então, temos distância de B até C é igual, 5 ao quadrado é 25, mais 49. E 25 mais 49, temos aqui a distância de B a C, dá 74. Então, raiz de 74. Para eu ver se dá para ficar uma resposta mais enxuta, eu decomponho o 74. Então, vou decompor o 74, dividido por 2, vai dar 37. 37 é primo, dividido por 37 vai dar 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes 37. Então, é melhor deixar do jeito que está. Então, a distância de B a C vai ser a raiz quadrada de 74. Bom, pessoal, analisando a distância entre os pontos, né, nessa figura aqui que formou um triângulo, então a distância do ponto A até o ponto B ficou 5 raiz de 2. A distância do ponto A até o ponto C deu como resultado 2 raiz de 17. 2 raiz de 17. E a distância do ponto B até o ponto C foi raiz
de 74. Então, observamos que as medidas aqui são diferentes, os lados são diferentes. Então, temos aqui um triângulo escaleno. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí como se determina, né, a distância entre determinados pontos no plano cartesiano. Então, se isso favoreceu a sua aprendizagem, deixe seu joinha aí que agradecemos muito. E vamos dar continuidade a outros exercícios com distância entre dois pontos.